Novas políticas públicas de incentivo ao empreendedor querem ser desenvolvidas pela Prefeitura de Garopaba. E é por meio do cadastramento das startups da cidade que esse processo será realizado. Um mapeamento das startups de Garopaba está sendo realizado pela Prefeitura do município. O cadastramento está sendo feito pelo Núcleo de Inovação e Tecnologia do Programa Garopaba em Ação, que irá criar uma base de dados. As informações obtidas servirão para novas políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo e à inovação na cidade. Em suma, a startup ela vem para resolver um problema, não necessariamente de característica social. O desafio é identificar uma dor, propor uma solução e a solução se converter em um produto com escalabilidade. Essa é a tese de uma startup. O que diferencia de uma para outra é o seu potencial inovador, é o seu impacto no mercado, o quão diferente ela é e do setor que ela aplica. Então, difere de área, indifere de local, por isso que qualquer local pode ter uma startup. O que facilita de um local ao outro é o terreno ser propício. É você ter inspirações, é você ter cases, é você ter transparência, não ter burocracia, coisas que facilitem a criação e a consolidação de uma startup. Muitas começam e terminam rapidamente por falta de apoio, por falta de conhecimento. Isso é um problema muito comum que tem hoje em dia, né? Todo mundo quer ter startup, só que manter ela é muito difícil. A gente focou muito em fazer algo que fosse muito certeiro cientificamente. Então investimos muito tempo em análise de mercado, identificação de terreno. Esse projeto ele vai ser lançado agora, mas ele começou uns 6 meses atrás. A gente foi atrás de cases, fomos ao governo do estado, conversamos com toda a rede catarinense de inovação, conversamos com a CAT, com todo mundo para saber o que está acontecendo e como a gente poderia adaptar a realidade de Garopaba. Porque aqui tem uma característica muito específica. Somos uma cidade turística, com características sustentáveis, de pequeno porte, mas com potencial de crescimento enorme. Então queremos acertar na temática para, por exemplo, não investir aqui na indústria poluente. Não adianta eu incentivar você a investir na indústria poluente se a gente não quer indústria poluente em Garopaba. Então investimos muito nessa etapa de consolidação. A partir daí estamos engateando agora nessa nova etapa de consolidação de iniciativas aqui para a região. A Semana do Jovem Empreendedor é uma delas. A gente está para fazer um evento em novembro também sobre empreendedorismo, trazendo case de sucesso para cá. Estamos construindo um ecossistema, garimpando pessoas da área, pessoas interessadas para levar notícias, eventos, oportunidades. A gente quer criar toda uma rede de contatos desse ecossistema para facilitar oportunidades e a partir daí também aprendendo com o que a gente vai descobrir. Como a gente não sabe o que tem ao nosso redor, cada case é um aprendizado, a gente vai adaptando nossa metodologia também. Um case de sucesso é a empresa Hospedim, que iniciou como uma startup em 2014 em um programa de capacitação desenvolvido pelo Sebrae de Santa Catarina. A Hospedim é um software em nuvem desenvolvido para administrar pousadas, hotéis ou qualquer conjunto de acomodações de forma simplificada e profissional. O público-alvo são pequenos e médios estabelecimentos. Nós conversamos com o CEO da empresa para entender como a Hospedim se tornou referência no setor. Ele contou alguns percalços que conseguiu ultrapassar até alcançar o desejado sucesso. A Hospedim é uma empresa voltada para atender o público hoteleiro. Então a gente trabalha com softwares, leva tecnologia para a hotelaria. A gente tem, vamos dizer assim, 8 anos de mercado, a gente nasceu em 2014. Atualmente nós atendemos aproximadamente 2.300 clientes em todos os estados. O nosso forte é Brasil, mas a gente ainda atua na Angola, Portugal, Moçambique, Irlanda, França. Pequenos, vamos dizer assim, 1% dos nossos clientes ainda estão em outros países, né?
A gente atende principalmente o público pequeno e o médio hoteleiro, então a gente são aqueles pequenos empresários, pessoas que têm a sua pousada, né? Hotel e pousada é o nosso principal público-alvo, mas a gente atende qualquer, vamos dizer assim, pessoa que queira gerenciar suas hospedagens. Às vezes a pessoa ela tem várias casas de aluguel, por exemplo, ela quer gerenciar todas essas casas de aluguel. O Hospedim vai atender plenamente. Atualmente a gente estamos com 22 pessoas, a gente trabalha em todos, e não em todos, né, mas em boa parte em outras cidades separadas, a gente trabalha 100% remoto. Então, Garopaba, também tem Belo Horizonte, Teresina, Novo Hamburgo, Botucatu. Então, são várias cidades que os nossos colaboradores estão espalhados, porque a facilidade, o remoto, nos dá essa possibilidade. A gente começou a trabalhar remotamente desde o dia 0 da empresa, só que de forma híbrida. Então, alguns dias a gente trabalhava na empresa, alguns dias a gente trabalhava em casa, suporte financeiro, sempre dessa maneira. Só que chegou em determinado momento onde a gente precisava de mão de obra, programador, por exemplo, e a gente é muito difícil de encontrar aqui na região. E aí a gente começou a procurar, e aí a gente já antecipou a possibilidade de trabalhar remotamente, que hoje a pandemia é tão conhecido, mas lá em 2017 a gente contratou um programador de Minas Gerais, convidou ele para vir trabalhar na empresa, ficou 3 meses com a gente, conheceu como que funcionava a empresa e voltou para Minas Gerais. A partir daí, a gente já começou a olhar mais em toda a empresa começar a trabalhar 100% remoto indefinidamente. Porque, poxa, se um está totalmente remoto, né, por que os outros também não podem escolher esse trabalhar 100% remoto? E aí a gente começou a ir indo para o remoto naturalmente. E trabalhar remotamente não significa trabalhar só em casa. Então, a gente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Até uma das minhas experiências foi poder morar fora. Já passei aí por 25 países, por exemplo. Morei mesmo em 12 países. Por quê? Porque o trabalho remoto permitiu, né? Eu trabalhava muitas vezes mais do que eu trabalho quando eu trabalhava presencial, porque tu está trabalhando em casa. Muitas vezes tu tem que gerenciar muito bem isso, acaba passando um pouquinho, trabalho de noite, né? Não tem hora. A tua casa, o teu trabalho acaba sendo um só. Então, tu tem que ter uma boa gestão de tempo, principalmente. Mas isso tudo, o trabalho remoto se deu por essa possibilidade, né? Por a gente poder atuar, tudo que a gente faz, a gente pode fazer de maneira remota. É muito engraçado que a minha história ela começou, né? O Hospedim hoje ele só existe porque eu tive um visto negado para o Canadá. E eu lembro que eu trabalho remotamente desde 2011. E na época não tinha as ferramentas que tem atualmente, né? Eu já trabalhava dessa maneira lá atrás, prestava serviço para algumas empresas, então desenvolvi software para algumas empresas aqui locais. E chegou em 2003, eu queria ter uma possibilidade de morar fora por um tempo, principalmente para melhorar o inglês. Porque hoje é muito fácil de tu, sozinho hoje, só com a internet, tu aprender, principalmente leitura, mas o dia a dia é o que te faz dominar a fala, porque às vezes a gente fica um pouco travado. Eu queria ir morar lá fora. Então chegou em 2013, eu não tinha um sistema. Chegou em 2013 eu comecei a deixar os meus clientes, né? Eu disse assim, eu me organizei para passar um ano fora, morar em Vancouver, no Canadá, e fui deixando meus clientes avisados. E eu fui me desfazendo deles, porque eu ia viajar. Então, faltando 7 dias para viajar, eu me lembro como se fosse hoje. Hoje é mais fácil tu procurar sozinho, até as minhas viagens para fora foi sozinho, mas na época eu usei uma agência, na ilusão de que a agência iria garantir que não iria dar problema. E aí, faltando uma semana, eu tive o comunicado que o meu visto foi negado. Eu já tinha comprado passagem, já tinha dado entrada no colégio, né? Tive que rever tudo, algumas coisas. E aí eu fui lá e passei uma, 2 semanas um pouco frustrado, um pouco triste, né? Um sonho que tu tinha acabou sendo deixado de lado. E aí foi onde eu fui lá e lancei a ideia do Hospedim. Eu já trabalhei atendia café da manhã quando eu era na adolescência, né? E aí eu já conhecia como funcionava, vamos dizer assim, os processos. Na hotelaria,
eu gosto de dizer que, na tecnologia, eu gosto de dizer que a tecnologia é como um parasita. Ela, por si só, ela não cresce, ela precisa acoplar uma área e potencializa essa área. E aí, como eu conhecia os processos de hotelaria, eu fui lá e desenvolvi um software voltado para a hotelaria, porque eu conhecia os processos, só por isso. Senão, e aí, foi aonde eu comecei a desenvolver o sistema, né? A gente foi crescendo, aí eu tive a oportunidade de entrar no Startup SC, aprender mais sobre gestão, porque até então eu era um cara totalmente voltado para a tecnologia, desenvolvia sistemas, né? E aí a empresa foi crescendo e, como eu comentei, lá em 2018 eu tive a oportunidade de conhecer vários outros países que possivelmente eu não teria se a empresa não fosse remota. Então é muito engraçado que uma possibilidade negada lá atrás, né, de eu ir morar fora, abriu várias outras oportunidades. Cheguei a morar na Ucrânia, morei na Romênia, passei pela Bulgária, morei na Croácia, morei em Portugal. Então morei em vários países até fora do eixo normal, porque a pegada sempre foi trabalhar como se fosse uma pessoa nativa e não como um turista. Conhecer a cidade nativamente eu acho muito bacana, né? Joelson também dá dicas para quem quer empreender e iniciar o próprio negócio. O momento certo para fazer investimento é fundamental para que a empresa obtenha êxito. Sempre fique de olho, né, nos empreendedores. No final das contas, não é a ideia que vale, né? Se a gente for parar para perceber, a própria Hospedim, quantos sistemas já existiam antes da Hospedim? Então, o empreendedor, ele faz muito a diferença. Entender se aquele empreendedor, ele tem, se é uma pessoa ética, se é uma pessoa que tem know-how naquilo que ele está desenvolvendo, se é uma pessoa que tem bom senso. Bom senso é uma característica importante para tu tentar decidir algumas coisas, né? Eu diria que o time, né, o empreendedor, né, no caso o CEO, o principal, é um ponto de partida. Se não tem um bom CEO, dificilmente aquele negócio ele vai se perpetuar, porque vai ter muitas mudanças, tem coisas que tu achava que iria funcionar do jeito, tu vai ter que mudar, então o cara vai ter que ter jogo de cintura. Então, primeiramente, eu olharia muito o empreendedor para tomar ação de investir. E o timing também é uma coisa muito importante, né? O YouTube, por exemplo, várias outras empresas já lançaram um modelo de vídeo lá antes do YouTube, só que na época a própria internet não tinha possibilidade da gente ver um vídeo, carregar o vídeo do jeito que carrega hoje, né? O próprio Hospedim, eu fiz um trabalho de escola que era um sistema de pousada, só que foi em 2006. Na época, a pousada não tinha condição de ter uma internet, ou tinha uma internet muito ruim, onde não conseguia usar o sistema porque caía muito. Então, o timing é um outro ponto muito importante. Tem vários aspectos que tu pode levar em consideração, mas eu olharia o empreendedor, o time e o timing do momento certo para tu investir, né?